Beto, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tô Tudo só, bom, eu tô só ajustando a câmera aqui, só um minutinho. tá certo. Enquanto isso, eu Pronto. vou te apresentando Tá para o ótimo aqui. pessoal. Tá ótimo, tá bom. Eu vou apresentando o Beto para o pessoal, né? Então, assim, o nome do Beto, eu chamo de Beto, né? Mas é Alberto Stein Guerra Durão, né? Mas todo mundo acho que conhece mais como Beto, né, Beto? E ele é perito técnico de Polícia Civil, né, que tem essa nomenclatura lá na Bahia, que nos outros estados são papiloscopistas, né, só a nomenclatura que é um pouco diferente, mas as atribuições são de papiloscopista mesmo, né? E ele é coordenador da unidade de identificação do Instituto de Identificação Pedro Melo, na Bahia, é professor de medicina legal e prova material. A formação dele, ele é fisioterapeuta, especialista em lesões desportivas e de esforço repetitivo. E nós também nos conhecemos aí, né, nos congressos, seminários que nós sempre estamos participando, tanto pela associação, né, ele é do sindicato, tal, tanto pela associação, o sindicato, aí a gente acabou se cruzando aí, se conhecendo aí nesses eventos, né? E aí eu convidei o Beto para falar um pouquinho para vocês sobre essa temática, né, que a Roseli acabou de colocar aqui, que é uma temática que chama muita atenção, né, pela importância, e sobre a identificação de desaparecidos. Então ele vai falar um pouquinho aí como que é feito, né, a perícia papiloscópica nessa área aí na Bahia. Mas antes, né, eu gostaria que você falasse com o pessoal, como que você escolheu essa área, né, da papiloscopia, a sua experiência. Conta aí um pouquinho para a gente, Beto. Oi, E pessoal, é um boa noite. prazer ter você aqui, né? Boa noite, um prazer todo nosso, né? Não é todo meu, é todo nosso, porque vários colegas estão nos assistindo também, vão se conectando aos poucos aí. Mas o meu nome é Alberto, eu sou perito técnico de Polícia Civil do Estado da Bahia. A gente teve a oportunidade na época de mudar a nomenclatura para papiloscopistas ou perito papiloscopistas. Só que a gente, na época, acompanhou uma espécie de levantamento nos estados para saber qual era a melhor nomenclatura de perito pela Senasp. A Senasp fez um levantamento. Nós não estávamos no sindicato e nem na associação na época, mas a gente começou a perceber que a nomenclatura que a Senasp adotava como uma nomenclatura padrão seria perito de polícia. Perito de polícia, a gente já era perito técnico de polícia civil, né? Então, os nossos colegas na época, papiloscopistas, que estavam de frente ao sindicato, decidiram manter essa nomenclatura, talvez pensando um pouco na frente, para não perder a nomenclatura de perito, visto que todo papiloscopista é perito de fato de direito, né? Mas a turma não queria abrir mão desse nome, né, de perito. Então a nomenclatura ficou até hoje e é um ponto de discussão aqui na Bahia. Mas a gente aqui faz perícia de impressão digital em todos os segmentos. A gente tem essa nomenclatura que não está em compatibilidade com os estados que tem papiloscopista, mas as nossas atribuições são idênticas. Nós somos peritos em identificação de vivos e de mortos, trabalhamos com desaparecidos, trabalhamos com identificação de pessoas em locais de crime, né, cenas de crime, mortes violentas. A gente trabalha com esse tipo de perícia. A gente também, na nomenclatura da Bahia, o perito de polícia também é porque abarca também outras atividades, como, por exemplo, algumas perícias em veículos, né, vistorias de veículos e tal. A gente tem essa diferença, essa ligeira diferença, porque a gente também abarca outro tipo de perícia. Certo. Então, nós aqui trabalhamos com identificação humana, muito bom assim a atuação dos colegas aqui da Bahia. Os colegas têm vivido
esse acordar, né, da perícia de impressão digital no Brasil. Então, temos vários trabalhos aqui de ponta para serem mostrados em congresso também. O grupo aqui está, de fato, tendo uma atuação muito brilhante. Identificação de cadáveres, por exemplo, é uma das atividades que mais a gente atua com força. Então, imagine cadáveres em estados especiais. A turma da Bahia é uma turma muito preparada para isso. Outro ponto muito importante quando a gente fala da Bahia é que talvez nós tenhamos o maior efetivo de papiloscopistas do Brasil. Se não Ah, for o é? maior, é um dos maiores, né? Nós Quantos temos vocês muitos têm? colegas. Nós aqui somos. É porque eu fiz, como vice-presidente, fiz até um levantamento, pedi um levantamento do RH, porque muitos colegas se Certo. aposentaram. Mas éramos em torno de 400 papiloscopistas aqui. É bastante. É muito, porque você vê que tem estados, né, com 30, com Uhum. 20, não é fácil. Mas, assim, é uma atividade que está sendo muito explorada na Bahia e acreditamos que, pelo nosso potencial, não deve ser diferente de São Paulo, mas pelo Uhum. nosso potencial, acreditamos que nós podemos oferecer muito mais à sociedade, visto que o grupo de papiloscopistas aqui na Bahia, de peritos técnicos de polícia, são extremamente capazes, treinados, bem treinados. E é isso, gente. A gente, de forma resumida, a gente tem uma atuação muito forte em identificação de pessoas. Certo. E você, quanto tempo que você é papiloscopista? Eu fiz um concurso em 2005, ainda muito garoto, mas entramos em 2007. Foi um concurso um pouco longo e também, Uhum. resumindo, nós fomos convocados em 2007. De lá para cá, eu já atuei em cenas de crimes. Eu tive uma atuação muito discreta em cadáveres, mas eu tenho uma experiência maior com o local de crime, né? Local de... Certo. Homicídios e etc. Já tenho até alguns Uhum. trabalhos bem legais para divulgar, para a gente estar apresentando até para a sociedade. Ah, E legal. hoje, no momento, eu tenho uma atuação também em uma outra área. Eu sou responsável aqui no sul da Bahia pela emissão das carteiras de identidade. Então, eu sou um dos responsáveis, né? A minha regional Certo. aqui, eu sou coordenador, e a gente tem aquele trabalho de atender toda a população, porque para o perito, para o policial, ele sabe do que a gente está falando, mas para a turma que está começando agora, ele vai entender Uhum. mais ou menos assim. Para os papiloscopistas que atuam em identificando cadáveres, ou então trabalhando em locais de crime para identificar vítimas e autores de delitos, né? A gente precisa ter um banco de dados. E esse banco de dados é feito pelo meu grupo. Através de onde? Das carteiras de identidade. A gente tem essa atuação. A gente começa a triar toda a população e estabelecer uma identificação de fato, propriamente dita da pessoa. Então, ali a gente Uhum. recolhe a imagem do rosto, a imagem das impressões digitais, a assinatura e todos os padrões documentais da pessoa. Aí a gente elabora, através desse trabalho, o cadastro da pessoa, né? Para que esse Uhum. cadastro? Vai ser importantíssimo para diversas atuações do Estado, dentre as quais a atuação dos papiloscopistas em ruas ou nos MLs, até Sim, chegar nesse ponto que a gente está falando sobre os desaparecidos, porque tem que ter sim. um padrão. E o papiloscopista ele levanta esse padrão através dessa sessão de identificação civil, que é exatamente o quê? Elaboração do banco de dados. Um grupo atua na elaboração do banco de dados, outro grupo atua usando essas informações, atuando em cenas de crime. Certo. E assim, a base da identificação é, né, a parte do arquivo civil, né? Então, se a gente tiver um arquivo civil com impressões de qualidade, tudo, isso é fundamental para prosseguir nas demais identificações, né? Tanto de cadáver quanto de criminosos, né? E vocês têm EIFs aí no estado? Temos, olha, o EIFES geral, né, o EIFES federal,
demanda a licença, a autorização, isso a gente está Ah, aguardando essa pacificação, né? Mas nós temos aham, também o EIF Civil, nós temos aqui um programa muito sofisticado, que é o CIIDA, Sistema Informatizado de Identificação de Impressões Digitais, né? De identificação de pessoas certo. através das impressões digitais, é o CIIDA Bahia. E ele é um sistema informatizado. E a Bahia tem uma informação, tem um ponto muito importante. A Bahia, gente, devido ao tamanho do estado e devido também a uma ação do Instituto de Identificação na época, foi um dos pioneiros em fazer o banco de digitais informatizado. O que é que aconteceu? Hoje nós temos seguramente o maior banco de dados de pessoas de todo o Brasil. Nós estamos entre 9 a 10 milhões de pessoas já com suas digitais no banco informatizado. O que é que isso representa? Isso representa uma identificação célere quando a polícia precisa identificar pessoas. Então, imagine, você tem um fragmento de impressão digital, você tem uma digital inteira. Se a gente for fazer uma consulta nos nossos sistemas, a probabilidade do papiloscopista chegar no suspeito é imensamente superior a algumas regiões do mundo, né? Porque nossa população, temos um grande percentual da população já no Sim. sistema informatizado. É. Então, isso é uma grande É, vantagem que tem hoje. comparando com a população, né, daí, porque assim, a gente tem em São Paulo 30 milhões, né, mas ainda tem muita gente ainda para ser inserida no banco de dados. Você está falando em relação comparativamente ao tamanho do estado, né, que Exatamente. realmente já tem a São maioria. Paulo começou até um tempo muito depois da É, Bahia. foi 2014 que a gente Exato. começou. Nós começamos em 2009. Proporcionalmente, talvez a gente tenha, né, um maior número em proporção, estou dizendo. Agora, o É, no estado de São Paulo passado, é um estado no, pa- gigantesco. É. No passado, São Paulo e Bahia foram os primeiros a ter waves, né? Na década de 70 tal, só que aí não deu certo por alguns procedimentos, e os dois estados que foram pioneiros nessa parte foram São Paulo e Bahia, né? Aí Perfeito. agora Não, que a gente conseguiu São Paulo, melhor, quando né? tiver. Desculpa, eu estava atrapalhando. Mas São Paulo, quando tiver com esse trabalho completo, São Paulo vai ser incomparável, né? O banco de dados de São Paulo, após o término ou próximo, né, de toda a identificação da população, São É, Paulo já, é incomparável. já começou a dar bastante resultado interessante, né? Então, assim, é uma questão, né, que eu sempre discuto com meus alunos para a gente entrar no nosso tema, é a diferença, né, de identificação e reconhecimento, porque muita gente confunde, né? Principalmente até nos meios policiais é confundido isso, porque às vezes a pessoa é encontrada lá com um documento, ou então o familiar vai no IML e faz um reconhecimento, a pessoa já acha que está identificada, né? Mas não é assim. Você fez um reconhecimento. O reconhecimento ele é sempre antes de uma identificação, porque a identificação você tem que ter um processo científico para você assegurar que aquela pessoa é ela mesma, né? E, e aí, assim, como que vocês realizam essa questão da identificação de pessoas desconhecidas no estado de você, né? De vocês, porque é uma problemática essa questão, às vezes, do corpo ser liberado só baseado no reconhecimento, ou então entra no hospital uma pessoa desconhecida, né, e que você tem que saber quem é aquela pessoa, né, tem que ter uma segurança. Queria saber, para você contar um pouquinho como que funciona essa parte na Olha, Bahia aí. na Bahia, a gente está tramitando com um projeto, o PL 21495 de 2015. Ele já avançou em diversas sessões, né? E acredito que em breve ele virá lei, vai virar lei na Bahia. Por quê? Porque essas ações que já existem serão asseguradas também por força de lei. Isso vai ser muito importante. Agora, a Polícia da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica da Bahia, tem realizado um trabalho cada vez mais forte nessa área.
de necro. A gente, como profissional, a gente quer exaurir mais, né, da força dos copistas da Bahia. Quer explorar mais. A gente acha que a gente pode mais. Mas na área de necropapiloscopia, tanto em Salvador como no interior da Bahia, o trabalho é feito com muita força. Né? Eu acredito que seja o trabalho mais intenso que os peritos técnicos de Polícia Civil desenvolvem na Bahia. Geralmente, os cadáveres na Bahia são identificados. É claro que possa existir alguma exceção em algum ponto do DPT, mas, de fato, a gente não pode dizer que não. Existe um trabalho intenso de identificação. Isso foi uma conquista do departamento, é uma conquista da classe dos papiloscopistas. Agora, a gente acredita que possa melhorar. A gente quer alinhar tudo isso com força de lei, para que todos os cadáveres da Bahia sejam identificados. Para as pessoas que nos estão acompanhando, tem muitos profissionais que eu estou vendo aqui que estão entrando, mas tem pessoas que não são da área e estão conhecendo a Sim. gente, né? Então, há uma grande diferença, como Tatiana disse, entre identificação e reconhecimento. A identificação usa elementos metodológicos. A identificação tem ciência. Quando um perito, a gente fala perito aqui também é uma diferença, né? Porque aqui a gente não fala PAP, a gente fala perito. Então, assim, quando o Tá perito... certo. Então, exato, porque assim, nos outros estados, quando a gente fala perito, como tem a figura na nomenclatura de papiloscopista, acho que o perito é o perito criminal. Embora Uhum. todos sejam peritos do quadro, né? Todos são peritos. Mas assim, aqui o perito técnico, quando ele vai avaliar uma impressão digital e ele estabelece por método científico que é a pessoa, essa verdade é universal, essa verdade é científica. Quando os papiloscopistas de São Paulo atestam, através de seus laudos, que determinada pessoa é a pessoa em específico, aquela pessoa A ou B, com certeza essa verdade é universal, porque ela é alicerçada por ciência. Então aqui a gente tenta ao máximo identificar pessoas, não reconhecer, visto que existem pessoas com afeições, com características fenotípicas, né? Semblante muito parecidas com outras. Isso pode Sim. levar a falsos positivos ou negativos. Então a gente gosta de estabelecer o princípio de ciência. Por isso que a necropapiloscopia ela é determinante nisso aí. Então a Bahia é um dos trabalhos mais fortes que a papiloscopia tem na Bahia, é na área necro. Nós temos um grupo muito preparado em Salvador e muito preparado no interior. A gente tinha essas dificuldades antigamente, quando não tinha a figura do papiloscopista, né? As geladeiras dos IMLs ficavam lotadas de corpos. A gente tinha dificuldade de liberar os corpos porque não tinham profissionais para fazer aquele trabalho rápido. E também eliminar um grande ponto, que é a dor da família, que precisa da identificação da pessoa, saber se o ente está envolvido naquela ação ou não. Então, Sim. isso melhorou demais. Há uma agilidade muito intensa na Bahia. Eu parabenizo. Se eu for falar de locais específicos, seria até injusto, mas a capital tem muito professor, tem muito papiloscopista professores, né? Então, esses caras treinaram todo o estado. Então, a gente aqui faz um trabalho, Tati, mas assim, a gente também precisa alguns avanços. O princípio negativo que a Bahia tem não é exatamente um problema da Bahia, é do Brasil. Você falou assim, como é que a gente trabalha com os desaparecidos? Eu acredito que deve existir também e deve ser a cada dia mais é, realidade o quê? Um estudo mais preciso em desaparecidos. Por exemplo, a gente não tem ainda um banco de dados nacional onde É. todas as polícias possam canalizar todos os desaparecidos para um único arquivo, para que a gente tenha uma busca mais célere, que a polícia, os seus policiais possam responder com mais rapidez para a sociedade e acabe a angústia de tantas pessoas. A gente não tem isso. Na Bahia também não tem. Mas a É. Bahia, o CIDA, o nosso sistema informatizado de identificação,
Em Salvador, quando a gente manda, a gente tem dúvidas, a gente não sabe quem é aquele cadáver no IML. A coleta das digitais e mandam para Salvador. Por quê? Em Salvador, eles pegam todos os cadáveres ignorados e juntam em um único arquivo. E aí, o sistema nosso de identificação automatizado e informatizado, ele começa a comparar digitais, trazendo o suspeito ou os suspeitos. E o papiloscopista tira ali, na precisão da perícia PAP, né, a pessoa, a pessoa com exatidão. Só que Uhum. acredito que esse programa precisa ser melhorado, precisa ser melhor discutido. Eu não vejo, por exemplo, há uma grande preocupação das pessoas, da sociedade, de políticos em todo o Brasil com segurança pública. Eu vejo políticos de diversos partidos falando de segurança pública. Agora, eu sinto uma grande carência de discussões sérias em segurança pública. Entendeu? Tem essa Sim. discussão muito de matar, de bandido bom, bandido morto, e etc. Mas, assim, discussões com precisão, com técnica, eu sinto carência. Então, o Brasil, né, o mundo, em pleno século XXI, a gente ainda não discute, a gente não tem um banco de dados ainda é, é, redigido ou alicerçado por um padrão nacional, por alguma coisa que ligue as polícias federal e civis, alguma coisa otimizada. A gente sente muito por isso. Então, a gente dá uma tratativa nisso aqui, é uma tratativa importante, mas eu acredito que ainda estejamos distante do ponto que a gente quer chegar. Assim como a Polícia de São Paulo, eu acredito que vocês sintam. É, Eu com até certeza. queria te ouvir também sobre isso e comparar com a gente. Porque a gente basicamente é isso. O cadáver ele é ignorado, há uma leitura de suas digitais e arquivado. Na hora que o interior pega essa digital ou a capital, manda para esses peritos, esses papiloscopistas do Instituto, e eles vão Uhum. fazer ali uma espécie de comparação e Sim, talvez acertar a pessoa, identificar a pessoa. sim. Só que é uma coisa ainda pontual, é uma coisa ainda que precisava ser avançada, entende? Agora eu queria ouvir também a experiência de São Paulo para a gente traçar Uhum. alguns pontos similares e outros pontos que não são similares, né? Então, essa parte de cadáveres, né? A gente tem a coleta que é feita no IML, e aí eles mandam por meio de um sistema que a gente chama LEAD, que é de legitimação à distância, né? Então, essas impressões vão para o Instituto de Identificação, a gente recebe de todo o estado de São Paulo, né? Tanto da capital quanto do interior, e aí é feita uma análise nessas impressões para identificação, né? E quando é cadáver especial, eles encaminham as falanges para o Instituto de Identificação para os papiloscopistas fazerem o tratamento. Quando a gente tem cadáveres especiais, né, carbonizado, macerado, saponificado, para fazer um tratamento e conseguir recuperar essa impressão, né, para poder identificar. E na maioria dos casos a gente consegue boas impressões, né, e às vezes a limitação fica nessa questão. Às vezes a pessoa é de outro estado, né? Então, Sim. como você não tem esse compartilhamento de dados, você consegue obter a impressão digital dela que daria para identificar, mas você não consegue identificar porque ela é de outro estado, por exemplo, né? Então, tem essa. Eu acredito que isso exista em todos os estados, porque ainda não há esse banco de dados único, né? Então, isso acontece não só em necro, né? Acontece em local de crime. Então, assim, é muito importante ter essa unificação da base de dados, né? De todos os estados, que todos os estados tenham EIFs e esses dados sejam compartilhados, né? Para a gente ter mais segurança na parte de identificação e que está faltando. Perfeito. Então, funciona assim. Isso passa também, viu? Eu acredito, né? Que isso passa. Os institutos de identificação, eles já foram geridos, são geridos, gerenciados, né? Por pessoas muito capazes. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida com relação a isso. Eu mesmo tive diretoras muito capazes, mulheres das suas épocas, assim, eu devido a, assim,
ao pensamento delas, né? Sempre pensam na frente. Eu achava fantástico. Agora, eu acredito também que aqueles que estão nos ouvindo vão entender. Eu acredito que esse problema passe muito porque os papiloscopistas precisam ainda de autonomia. Então, não vejo essa autonomia em diversos estados. Os médicos gerenciam os IMLs, Instituto Médico Legal. Os peritos criminais gerenciam os institutos de criminalística. E os papiloscopistas, em alguns estados, não gerenciam os seus institutos de identificação. Eu acredito que esse ponto ele é transitório porque, naturalmente, a gente vai gerir nossos institutos de identificação. E como a gente está dentro de nossas áreas de perícia e impressão digital, eu acredito que a gente, no futuro, a gente vai conseguir falar uma mesma linguagem com os representantes papiloscopistas dos institutos em seus estados. E a gente vai conseguir fazer projetos em comuns. Porque em alguns lugares do Brasil há um emperramento, vamos dizer assim, na perícia papiloscópica, pela falta de gerenciamento dos PAPs em seus institutos de identificação. Então, eu acredito que isso também passe por isso. A gente tem ideias brilhantes. Eu mesmo já viajei para fora do Brasil e já vi como é que os institutos lá funcionam. Eu tenho ideias assim que um dia a gente vai sentar com certeza e definir projetos muito mais ambiciosos para a área de identificação através das impressões digitais. Mas isso né, estamos trabalhando para modificar essa realidade. Para você ver a nossa dificuldade, a gente não era nem conhecido ou muito conhecido pela população. As pessoas pronunciarem o nome papiloscopista era muito difícil, porque não era familiar. Hoje que as Ainda pessoas é um estão nos pouco. conhecendo, ainda não é, né? Mas já avançamos muito. Já Já, avançou. já avançamos É, muito, mas assim, mas ainda há essa dificuldade. Então a gente vai ficando cada vez mais conhecido e sua voz vai ser ouvida um dia. E aí, com certeza, tudo isso que a gente tem na cabeça de uniformizar, de padronizar, de aperfeiçoar nossos laudos de identificação, isso tudo vai ter um impacto social muito grande, né? sim, com Então, certeza. é trabalhando um ponto por cada vez. É. E assim, aqui a gente tem um serviço, né, que chama Serviço de Identificação Móvel, né, que os papiloscopistas, auxiliares de PAP, eles vão até o hospital para fazer coleta de pacientes que entram sem identificação, né, ou então em casas de repouso. E assim, tiveram casos bem interessantes, né, que eles conseguiram resolver. Teve um caso aí de um senhor que estava desaparecido por 47 anos, né? Ele estava numa casa de repouso e aí conseguiram ir atrás, sabe? Coletar impressão digital, depois ir atrás da família e fazer esse reencontro, né? Então foi muito legal esse caso, né? E aí vocês têm uma equipe também específica para fazer esse trabalho em hospitais, abrigos? Olha, não temos ainda uma equipe específica, mas Certo. sempre quando o hospital provoca o Solic- Instituto de Identificação, nós temos Uhum. autorização, através de uma ordem de serviço, nos locomover até o hospital e realizar esses procedimentos. Isso aí é super É, importante a população saber, porque, sim. gente, olha a minha situação, eu já vi pessoas em angústia, pessoas com dificuldade de fazer um exame ou um procedimento cirúrgico, porque o Estado, o hospital, os profissionais de saúde não sabiam quem era o paciente. Então, assim, nós não temos um grupo específico ainda de atuação aqui no interior, mas a gente sempre, quando é provocado, o Instituto de Identificação atende, e atende de imediato. Então, eu me preparo, né? Preparo o equipamento de coleta, fichas de identificação, me desloco para o estado ou para o hospital. No hospital eu faço as coletas e a gente tenta identificar através. Se
tiver uma noção de quem seja a pessoa, é fácil. A gente vai no instituto, pega o dossiê da pessoa, o banco de dados, compara as digitais a ela e eu emito o documento. E aí, através desse documento, a equipe de saúde pode colocar a mão na pessoa porque, por exemplo, o hospital público e algumas outras seções precisa de saber quem é a pessoa que está precisando do procedimento, principalmente planos de saúde, etc. Então, há essa atuação aqui na Bahia, há uma atuação legal, mas como tudo na vida pode ser melhorado. Mas a gente já avançou muito nesse aspecto. Outro ponto importantíssimo, gente, e tem tudo a ver com esse tema, na Bahia há uma atuação forte, né, do mesmo Instituto de Identificação para identificação de presidiários, de internos, de conjuntos penais. Por que isso é importante? Gente, não é incomum a gente ver pessoas que são encarceradas de forma errada. Às vezes, a polícia encarcerou, ou o sistema penitenciário encarcerou a pessoa errada. O cara está dizendo que é inocente, que não é ele, através dos homônimos e etc. Então, essas identificações também em presídios, a gente traz à luz diversas identificações, identidades corretas ou incorretas, que o Estado achava que tinha encarcerado a pessoa certa. Então, isso é temerário, isso é difícil. Então, a gente, através da atuação dos PAPs da Bahia, a gente começou a dar um norte muito legal. E o Ministério Público se uniu aqui ao Departamento de Polícia Técnica e a gente tem feito bons trabalhos, né, nessa área. Então, está sendo muito legal porque a gente está conseguindo trazer ou ajudar a trazer procedimentos de saúde para pessoas que não tinham acesso através de suas identificações, e nos conjuntos penais a gente tem essa chance de trazer um pouco de luz a uma área que só havia escuridão. Então, através das impressões digitais, a gente consegue identificar a pessoa correta. Se ela tiver que pagar à sociedade algum tipo de pena, o Estado não estaria pagando, encarcerando a pessoa errada. Então, esse trabalho na Bahia é tão legal, é tão importante, que o Prêmio Inovare teve aqui na Bahia em 2017. E a gente ficou entre os 3 trabalhos mais importantes do Brasil. Um trabalho que é premiado no Supremo Tribunal Federal. Nós não fomos o primeiro, mas ficamos entre os 3. O primeiro trabalho foi um trabalho muito legal. Quem ganhou, eu acreditei que tenha sido um tema muito justo, porque a população assim, era um programa que desenvolvia um sistema de proteção, né, às pessoas que assim, tinha, como é que eu posso dizer? As pessoas, esse programa identificou pessoas que eram vulneráveis dentro das cadeias, né, através de preconceitos, discriminações. E esse grupo era muito vítimas de violência. E esse programa gerava esse tipo de proteção para essas pessoas. Eu achei altamente relevante. Mas o nosso também era muito bacana e fomos à final. Imagine, com uma identificação de pessoas, é um assunto extremamente sério. Sim, parabéns aí. Muito, muito legal e fazer trabalho, né, para divulgar também. Tem um caso que a Simone de Santa Catarina, né, ela fez esses dias. O cara foi encontrado, ela fez um caso de homicídio, né? E a vítima, uma das vítimas foi encontrada com um papel de internação no bolso, né? Que ela tinha acabado de sair do hospital, tal, ela tinha problema mental, né? Na verdade, não problema mental, ele tinha, ai, como que chama? Ele tinha demência, né? E Sim, aí ele foi internado, né? E teve ele entrou com uma qualificação ali. Aí ele era de São Paulo, né? Aí ela entrou em contato com a gente, solicitando o prontuário.
Aí, quando São Paulo encaminhou o prontuário, não era ele, né, aquela vítima. Então, assim, ele já entrou no hospital com uma identidade errada, né? Então Entendi. você vê como que é a importância. E ela tá lá tentando descobrir quem que é. E aí a gente cai nessa dificuldade que nós comentamos aí, de não ter esse banco integrado, né? E às vezes você não consegue. Então ela mandou para os estados, né, realizarem essa pesquisa, só que Sim, muitos estados às vezes não tem o EIFES, né, não tem como fazer a pesquisa em todo o banco de dados, né? Então, assim, antes da gente ter o EIFES, a gente só conseguia fazer a pesquisa na base de dados criminal. Hoje a gente consegue fazer na criminal e na civil, mas antes de ter o sistema é impossível porque é um banco de dados muito grande, né? Então a gente cai nessas dificuldades e olha só a importância, né? Ela conseguiu lá fazer, né? Coleta. Então tem uma pessoa aqui que falou assim: não fale tanto de cadáver, fala de pessoas desaparecidas, né? Mas assim, é tudo ligado o assunto, porque tem muitos desaparecidos que desaparecem às vezes por vontade própria, né? Então até teve um caso aqui em São Paulo também que foi encontrada uma impressão no local de crime e a pessoa tinha um BO de desaparecimento, só que ela não estava desaparecida, ela estava cometendo crimes, né? E aí, na hora que a gente lançou o fragmento do local no sistema, bateu com essa pessoa desaparecida. Tem gente que desaparece porque vai fugir de casa, né? Quer fugir com o namorado, por exemplo, aí a família abre um BO de desaparecimento, depois a pessoa volta e acaba não retirando aquele informação. BO, né? Não fazendo. Então, assim, tem várias questões, né, que acaba prejudicando também nas investigações, né, de pessoas desaparecidas. E o que a gente consegue um resultado bom também é nessa parte de cadáver, né? E assim, você imagina a angústia do familiar de estar tanto tempo procurando uma pessoa, né? E aí você consegue identificar, por pior que seja a notícia, né? Ela está recebendo ali um conforto, porque ela está ali procurando, né, aquele ente querido. Então dá uma sensação de luto para a família, né? Então é muito importante também. Então a gente não pode ficar falando só do desaparecido vivo, né? Os dois têm importância, né? Tanto o cadáver quanto o vivo. Entendeu? Realmente, isso choca, né? Eu não sei exatamente quem É, foi que falou pode isso. ser. É choca, é uma realidade muito difícil. É. Mas a gente da polícia se depara com essas realidades, né? Muitos desaparecidos a gente vai encontrar em geladeiras de IMLs, né? Ali é o final da busca. E outros casos que a gente tem mais felicidade são quando são histórias que terminam com vivos. Por algum motivo apareceu, a família não perdeu a pessoa. Mas para a gente que está na polícia, essa é uma realidade dura. E a gente sempre está em conexão com os IMLs. Eu vejo aqui Uhum. várias perguntas, viu, Tati? Vamos responder, né, umas É assim, perguntas, peraí. pessoas, eu assim, a gente está falando aqui, o tempo é tão curto, mas É, várias pessoas colocam coisas interessantíssimas. Por exemplo, sim. uma pessoa falou aí de crianças. Então, é assim, não querendo antecipar a pauta, mas existe um trabalho de envelhecimento, projeção de idade, feita por papiloscopistas, muito, muito importante. Por exemplo, bebês que sumiram com meses ou com anos, poucos anos, 2 anos, 3 anos. Existem papiloscopistas que têm ações muito importantes, relevantes nessas projeções de idade. O que é isso? O profissional da polícia, ele é perito em identificação humana, ele geralmente é papiloscopista, o que é que ele faz? Ele começa a fazer um estudo de padrão de envelhecimento. Ele tem os nortes, ele tem os pontos metodológicos que ele consegue aplicar e ele começa a estudar pai, irmão, mãe e pessoas mais próximas e estuda fotos, né? Como é que aquela família se mostra? Porque tem um determinado padrão de envelhecimento para aquela pessoa. O que é que ele faz?
através de alguns programas de computadores sofisticados, uma criança de 2 anos, ele projeta a criança para 10 anos, 12 anos, a idade que ele teria hoje. Entrega essas projeções em delegacias de polícia ou em alguns ambientes específicos e muitas vezes a gente tem sucesso de encontrar essas crianças através de uma ciência desenvolvida por papiloscopistas, que é a projeção de idade, mas feita com técnica, né? E é muito... Eu não faço esse trabalho, mas eu tenho colegas em Salvador que fazem esse trabalho de forma muito eficiente. Sim, com certeza. Então, deixa eu só ver algumas perguntas aqui, Beto. Peraí, vamos Pode, ver aqui. pode mandar. Se eu, ó, eu vou só agitar na câmera, porque meu suporte não é legal e a câmera fica Tá. empenando aqui. Um momentinho, viu? Né? Então, aqui a Papiloscopia São Paulo está falando aqui, ó, o problema é a gestão desse Banco Nacional e o armazenamento de dados. Onde ficaria a central? Como faria com o acesso ao banco de dados de todos os estados? Tem estado que não tem EIFES, como faria, né? Então, por enquanto a gente ainda tem, né, realmente essas dificuldades, né, Beto, para essa questão do Banco Nacional, né? E questão política Perfeito. também, às vezes, né? Eu É, acho que as questões políticas, elas são preponderantes. As questões políticas uhum, nos permitem várias evoluções, mas também elas são responsáveis por diversos atrasos em nossa profissão. Por isso que é importante a população estar consciente de tudo isso e tentar nos ajudar, porque à medida que nosso tema for é, de conhecimento social, vai ter um clamor público pela melhoria desses serviços e, com certeza, uma melhor gestão em alguns lugares ou melhores investimentos chegarão para esses profissionais e para as unidades que eles trabalham. Então, o gerenciamento político ele sempre é fundamental. voltando um pouco no assunto que você falou lá do sistema prisional, né? A Tula, ela falou aqui, ela falou de uma situação do Rio de Janeiro, né? Ela falou aqui no Rio de Janeiro há internos do sistema prisional que nunca tiveram sequer registro civil de nascimento, né? Eu Então, vi, olha só. eu vi ela colocando aí Isso. esse ponto aí. É, E essa é uma realidade. Ela não está contando, ela não está falando nada demais aí. Ela está dentro da realidade. Há uhum, uma, em alguns locais chega a ser esdrúxulo. O Estado não tem consciência de quem está condenando, de quem está é. condenando. A verdade é essa. E Então, isso a traz enormes gente, prejuízos, né, para inclusive, outras pessoas. eu vi alguns relatos, inclusive um relato marcante que eu tenho até vídeo, né, de um cara que foi preso injustamente, confundiram ele com o autor do delito através de uma tatuagem, de uma suposta tatuagem, prenderam o cara errado, entendeu? E só depois de um tempo que a polícia foi cair no seu norte de fazer um exame de digital, perceber que o cara foi preso errado. E na hora que compararam os dois, os caras eram muito parecidos, inclusive amigos de infância. É, E outros casos mais difíceis, por exemplo, gente, eu já vi gente sendo preso de forma errada, teve a troca de identidades, o cara foi preso, o cara foi estuprado na cadeia, pegou HIV, ficou doente, para depois ser posto em liberdade. Rapaz, isso é muito difícil. Isso é muito sim. difícil. Então, por É, isso que a gente precisa da força social, a gente precisa do clamor público para a gente ser ouvido. Isso não pode ser levado como segunda ou terceira prioridade. Não é. Isso é importantíssimo. Trabalhar com identificação de pessoas. e você tem algum caso? A gente tem 5 minutos, Beto. Tem Eu algum caso sei. assim interessante de pessoa desaparecida, só para você contar rapidinho para a gente? E aí a gente se despede. Eu não trabalho na seção de desaparecidos, né? Eu não trabalho nessa seção. Mas, Certo. acompanhando os colegas, eu já vi.
casos interessantes, o que é que eu diria? Eu já diria assim, casos de pessoas que foram desaparecidos há 10 anos, por exemplo, e através de um exame digital, a gente ter a certeza da verdadeira identidade dele e avisar a família. O grau de alegria, a sensação que você tem depois de um trabalho desse é muito gratificante. Você Com trazer uma certeza. pessoa para o seu leito familiar, né, depois de um desaparecimento, de um roubo, né, e outra coisa, a gente nem falou de um outro projeto importantíssimo da Bahia, que é a identificação de neonatos, de bebês. Sim, Os sim. papiloscopistas atuando nessa área pode dar um grande suporte para evitar o tráfico de bebês, né? E também a troca de bebês em maternidade. A gente está Aham. lutando para aprovar esse dispositivo legal aqui na Bahia e dar um grande avanço. Mas, com relação à sua pergunta, e não querendo fugir, eu fico um pouco retraído, porque muitos dos desaparecidos que a gente descobriu, infelizmente, nós conseguimos localizar a pessoa, mas dentro do Instituto Médico Legal já morto. Uhum. Então, não é muito fácil falar sobre isso. Agora, os colegas que atuam nessa área, com certeza teria outros casos mais felizes, né, para Aham. apresentar. Com certeza. Mas é bem importante essa questão do neonato, né? Porque assim a gente vai conseguir não só evitar a troca de bebês na maternidade, tráfico de bebês e também a identificação da mãe, né? Porque também tem a coleta lá da impressão digital da mãe e do bebê, né? Então isso garante também que a mãe é aquela ali que entrou na maternidade, não é uma outra pessoa, né? Então tá Perfeito. tudo ligado. Aqui a gente É, está tentando sensibilizar a primeira-dama do Estado, né, a esposa do governador aqui, porque é uma pessoa muito sensível. A gente observa as atuações. Não a conheço, não, não temos ligação direta, mas assim, a gente vê uma atuação dela muito focada em algumas ações sociais. E a gente está tentando tocá-la nesse sentido para ela nos dar um suporte para que esse dispositivo vire lei. A gente precisava atuar de forma determinante nas maternidades. A gente evitaria muitas dores ao longo dessas cidades aí ou dos estados brasileiros. com certeza. Então, Beto, eu queria te agradecer, né? Vamos fazer uma pose para nossa foto aí. Eu até tô com a caneca aqui, ó, da NatoSafe, que a gente gravou uma live sobre isso, sobre neonatal, né? Para Entendi. Eu acompanhei. e Eu acompanhei. então, esse assunto é muito importante, A né? gente, E a, um tempo tão é curtinho, muito né? De curto, uma né? hora, mas passa rápido. Passa rápido, parece que uma hora é muito tempo, mas não, passa muito rápido, né? Então, eu gostaria de te É, agradecer, agradecer todo mundo aí que nos acompanhou, né? E aí, se você gostaria também de se despedir do pessoal, muito obrigada. Foi eu muito agradeço. boa. Agradeço a todos os papiloscopistas de São Paulo, a sua associação. Sempre quando vou aí, sou muito bem recebido por vocês, somos acolhidos. E assim, até breve. Obrigado pela oportunidade. Sempre quando pudermos ter a oportunidade de falar de nossa profissão, a gente vai estar aqui à disposição. Obrigado Tá, também a todos os ouvintes, né? Que dedicaram um pouquinho do seu tempo para ouvir falar, ou para ouvir os nossos casos, ou ouvir nossa profissão. tá certo. Vamos fazer um joinha aí para nossa foto. Falou, Beto. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigadão.